Glória a Deus, irmãos, aleluia. A gente fica com vontade de falar aleluia, né? E não fala, né? Parece que é palavrão, não é? Aleluia, glória a Deus por isso, amém, né? Às vezes a gente, pelos moldes presbiterianos, se sente engessados, né? Glória a Deus por tudo isso. Glória a Deus por essa igreja, pela sua vida musical. Ontem à noite tivemos um evento aqui organizado pelos jovens da nossa igreja. Se olhava assim, não parecia igreja. Mudaram os bancos, iluminação, projeção, tudo diferente, com uma apresentação e uma excelência musical. Aí, no dia seguinte, a igreja já está transformada, com as cadeiras no lugar, um grupo de 60, 70 pessoas envolvidos, fazendo uma outra expressão de louvor a Deus. Então, glória a Deus por tudo isso. Parabéns aí, Luzane, e também instrumentistas, coralistas, pelo tempo de ensaio, pela dedicação, pela vida de vocês. Deus seja louvado por tudo isso. Hoje nós vamos começar a última mensagem sobre o tema inflexão, falando aí agora sobre a vida de Jesus, da vida para a morte. Pastor, não está errado isso não? Não é da morte para a vida? A gente chega lá. Se você está conosco pela primeira vez, talvez a sua primeira pergunta seja: o que é inflexão? E se você está conosco já há 3 domingos à noite, você já sabe a resposta, mas por amor àqueles que estão conosco pela primeira vez e àqueles que esqueceram o que é inflexão, eu vou dar aí uma breve explicação sobre o ponto de inflexão. O ponto de inflexão, ele é uma expressão que é utilizada na matemática, na física e até na economia. E ele simboliza a mudança na matemática e na física da concavidade da trajetória. Eita, não estou entendendo nada, pastor. Imagine que eu estou com esse controle na mão, e eu jogo ele para o alto. A tendência dele é subir e cair em alguém. Mas o ponto de inflexão faz que ele faça a curva, mas na hora que ele iria começar a cair, ele sobe com uma outra curvatura. Esse é o ponto de inflexão. Não era esperado que acontecesse, mas aconteceu. Pegamos 3 personagens bíblicos para podermos conversar sobre eles, que já conversamos. Davi deixa uma situação de traição e recebe um legado da parte de Deus. Raabe, uma prostituta que ouve as histórias do que Deus fazia e se rende a ela, e ela se torna parte da aliança de Deus, da prostituição à aliança. O apóstolo Paulo, um exímio religioso, um perseguidor ferrenho da igreja, mas no encontro com Jesus, de perseguidor a discípulo. E hoje falaremos sobre Jesus Cristo, da vida para a morte. Diferente das outras personagens que estavam numa situação negativa, e o ponto de inflexão os levou a algo positivo, em Jesus não é assim. Quando nós estávamos reunidos, os pastores da igreja, os seminaristas, conversando sobre o tema de mensagens, quais seriam as mensagens que nós iríamos pregar, definindo os subtemas de cada mensagem, pesquisando, olhando na Bíblia, olhando para a cultura, tentando responder perguntas, veio a seguinte questão: qual foi o maior ponto de inflexão na vida de Jesus? Talvez o primeiro momento que você tenha tido foi a cruz. A cruz é o principal momento de inflexão. Mas nós discordamos de vocês, que pensam assim. O maior ponto de inflexão na vida de Jesus
foi o seu nascimento. E se você quiser ver como que o apóstolo Paulo retratou isso, em um dos textos mais emocionantes escritos por ele acerca do próprio Jesus, ele disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra. É só o versículo 11 ali. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar? Senhor, a mensagem poderia encerrar aqui. Eu não tenho absolutamente nada a acrescentar àquilo que o Senhor revelou. Mas eu tenho a missão de expor esse texto. A difícil missão de ser instrumento do Senhor, para a glória do seu nome, para a edificação da igreja, para a compreensão da verdade das Escrituras Sagradas. Então, Deus, tenha misericórdia de mim e me use para o teu louvor. É o que eu te peço, Pai, em nome de Cristo. Amém. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta aí, eu acho que em algum momento eu vou recorrer que você olhe para ela. Filipenses 2. Essa passagem, essa perícope, ela é dividida em dois blocos. Versículos 5, 6, 7, 8, os versículos 9, 10 e 11. Esses dois blocos, eles estão relacionados à intenção do apóstolo Paulo em falar sobre a encarnação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por que Paulo escreve essa carta aos Filipenses? A igreja de Filipos estava enfrentando, só eles, dificuldades de relacionamento. Só eles. A gente vai estudar só porque a gente sabe que alguém tem isso, não nós. Alguém tem. E Paulo escreve mostrando, capítulos 1, 2, 3 e 4, o porquê que nós devemos fazer de tudo para preservar a unidade da fé e o vínculo do Espírito. Aí ele cita exemplos. Ele fala dele, de Paulo, ele fala do próprio Cristo, ele fala de Epafrodito, ele fala de Timóteo, depois ele dá exemplos de como nós devemos proceder. É uma carta muito prática. Então, tenham na mentalidade isso. O objetivo de Paulo era apaziguar a igreja com relação à dificuldade dos seus relacionamentos. Por isso que ele começa dizendo a expressão do versículo de número 5. Olha aí na sua Bíblia. Tende em vós o mesmo sentimento. Essa palavra sentimento, ela não foi traduzida de uma maneira adequada nesse versículo. Porque nós não escolhemos muito os nossos sentimentos. Sentimentos são involuntários. Nós escolhemos as nossas ações. Se eu estou no trânsito, levo uma fechada, eu não escolho um sentimento de amor naquele momento. Eu posso até entoar um mantra, mas não vai influenciar no que eu sinto. O que eu sinto é mais forte.
Então, uma boa opção de tradução que foi feita por uma outra versão é: tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Agora fica assim, agora fica melhor. Porque revela que por trás desse sentimento existe um verbo me empurrando para uma ação. Eu devo agir da mesma maneira que Cristo agiu. É isso que o versículo 5 está dizendo para nós. Tende em vós a mesma atitude que Cristo Jesus teve. E qual atitude é essa? E agora a gente entra, eu acho que na parte mais impressionante do sacrifício de Cristo. Porque a inflexão de Deus na vida de Jesus trouxe implicações para Cristo, que é o que fala do versículo 6 até o versículo 8, e trouxe implicações para o resto da humanidade, versículos 9, 10 e 11. Então, quais são as implicações dessa inflexão para Jesus? A primeira implicação para Cristo, da inflexão. Qual é a inflexão? Cristo nasceu. Essa é a inflexão. Jesus nasceu. E para que ele nascesse, olha o que teve que acontecer. Ele se humilhou. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, aquele que era coigual, aquele que era coeterno, aquele que era consubstancial com o Pai, aquele que era um com Deus, com o Espírito, deixou os seus privilégios, deixou estar plenamente com Deus em espírito e resolve assumir uma forma. Ele subsistia em forma de Deus. Subsistir descreve aquilo que é essencial e que não pode ser alterado, aquilo que não possui uma forma inalienável, que não pode ser retorcido, moldado, pois ele, subsistindo em forma de Deus. No grego, existem duas palavras para caracterizar no português forma. Uma palavra é a morfê. Morfê significa aquilo que é em essência, aquilo que não é temporário, aquilo que não muda, aquilo que é inalterado. Isso é morfê. Uma outra palavra é a palavra esquema. Pastor, no português esse negócio de esquema é justamente isso que quer dizer. Você vai deixar um esquema para entrar em outro esquema? Você vai mudar? Por exemplo, acabamos de passar 12 de outubro, Dia das Crianças. Um monte de gente muda a sua foto do perfil do Facebook. Coloca aquela fotinha lá quando você era criancinha. Uns o tempo fez bem, né? Outros nem tanto. Mas o esquema é isso. É aquilo que muda. É aquilo que sofre alteração da forma. E qual é a palavra que Paulo está utilizando aqui para dizer que ele subsiste em forma de Deus? Morfê, inalterado. Ele não muda, não varia, não altera. E ele, olha na sua Bíblia aí no versículo 6,
subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Usurpar, essa é a única vez que aparece esta palavra em todo o Novo Testamento. Usurpar significa tomar aquilo que lhe é por direito contra a vontade de quem a possui. Entendeu? Tomar por direito contra a vontade daquele que o possui. Eu tenho direito, mas ainda não, mas eu vou usurpar. Isso acontecia muito com tronos de reinados, quando filhos usurpavam o trono dos seus pais. Tinha direito? Tinha. Ainda não, mas tinha direito. Agora Cristo precisaria usurpar a sua divindade, o ser igual a Deus? Não, porque Ele sempre foi Deus. Na sua encarnação, a sua divindade ficou coberta pela nossa humanidade. Pastor, mas isso não é humilhação? Não é para nós. Não é para nós. Nenhum de nós se sente humilhado em falar que seu ser humano. Ninguém se sente ofendido por isso. Mas aquele que é Deus, aquele que subsiste em forma de Deus, se tornar homem, Ele se humilhou. Essa é a grande humilhação da encarnação. Porque Cristo não faz isso de maneira temporária. Cristo não foi homem por 33 anos da sua vida e hoje Ele vive como Ele era na criação da humanidade. Não. Cristo é homem por toda a eternidade. Pastor, no céu eu vou cumprimentar Jesus? Eu vou segurar em sua mão? Você vai, eu vou abraçar. E vai fazer barulho de carne, de osso. Por toda a eternidade, Cristo encarnou. Pastor, tem uma figura humana na Trindade? Tem. Tem uma figura humana na Trindade que cobre como um véu toda a divindade que lhe é pertencente, que cobre a divindade que os homens não viram na sua encarnação. Isso para Ele foi humilhação. Se humilhou. Ele não só se humilhou, Ele também se esvaziou. Mas se esvaziou do quê? Da sua divindade? Não. Senão nós falaríamos o seguinte: Cristo foi Deus, quando Ele encarnou, Ele foi só homem, quando Ele ressuscitou, Ele virou Deus de novo. Então teve 33 anos de um espaço humano. Não. Ele se esvazia daquilo que o próprio Cristo disse no Evangelho de João, no capítulo de número 17, no versículo 5, quando Ele diz: e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a Ti, antes que houvesse mundo. Cristo deixa a sua glória e vem habitar entre nós, sendo Deus. Um grande comentarista bíblico chamado William Hendrickson, quando ele comenta esse trecho do seu comentário bíblico do Evangelho, da carta de Paulo aos Filipenses, ele diz assim: Jesus se esvazia da relação favorável que ele tinha com a lei divina. A lei estava ao seu lado, ele era junto com Deus o seu autor,
E agora ele passa a se submeter a essa lei. Ele era e se esvaziou das suas riquezas. Sendo rico e majestoso, ele se fez pobre. Nasceu num estábulo, foi colocado numa manjedoura, num coxo. Cresceu numa vila pobre. Viveu numa família de carpinteiros. E teve o seu fim pendurado numa cruz. O Rei do Universo, estando entre nós, tendo que pedir emprestado um burrinho para entrar na cidade santa, o Rei entre nós, tendo que pegar uma moeda dentro de um peixe para pagar um imposto, o Rei entre nós, pedindo um barco emprestado para poder atravessar o mar da Galileia, o Rei entre nós, pedindo uma sala de uma casa emprestado para celebrar uma ceia, o Rei entre nós, pediu um túmulo porque não tinha onde ser enterrado. A glória de Deus se esvaziou de Jesus e ele se torna um homem divino, sem glória, no meio de nós. Esse é o Cristo. Esse é o Cristo encarnado. A inflexão de Deus promoveu isso no Senhor, o seu esvaziamento. A inflexão de Deus fez com que ele assumisse a forma de servo. Forma, nós já estamos craque no grego, não estamos? Pastor, é esquema ou é morfê? Será que Cristo se travestiu de um servo, de roupa simples, rosto sujo, e serviu por 33 anos e depois deixou aquela vestimenta? Ou é morfê? Ele absorveu essa natureza e serve à humanidade. Existe um pastor muito famoso nas redes sociais, chamado Iago Martins, porque ele não é mendigo. Cristo não. Cristo assumiu a forma de servo. E seremos servidos pelo seu sangue, pelo seu perdão, pela redenção, pela justificação, por toda a eternidade. Seremos dependentes do serviço de Cristo. O fato dele ter nascido trouxe essa implicação. Cristo assume a forma de servo. Como se isso não bastasse, ele se torna homem. O versículo diz: tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Jesus Cristo foi condenado por ter assumido uma figura humana. Ele assume a nossa figura, ele assume a nossa semelhança com tudo aquilo que o nosso exterior tem. E aqui diz que não é morfê, mas é esquema. Cristo não nasceu com 33 anos de idade. Cristo nasceu um bebê. Chorou, teve cólica, dor de barriga, deu trabalho para os seus pais à noite. Dor de barriga eu não sei, né? Mas uma criança comum, viveu, foi se desenvolvendo, mudaram as suas fisionomias, seus dentes caíram, nasceram outros, a sua forma exterior mudou. Cristo sofreu também as tentações que todos nós sofremos.
Cristo sofreu os desapontamentos. Cristo sofreu as dores dos açoites. Quando ele foi açoitado, não, pastor, ele era Deus. Naquele momento ali, ele evocava o Senhor e o Senhor lhe tirava toda a dor. A dor foi tanta que quando ele intercedia, ele transpirava sangue, diz a Escritura. Um homem reconhecido em figura humana, mas sem pecado algum. Cristo ter nascido fez com que ele se humilhasse, fez com que ele assumisse a forma de servo, fez com que ele se tornasse homem e fez com que ele se sacrificasse, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E aqui nós temos um paradoxo maravilhoso, porque a morte de cruz era uma morte dolorosa. As pessoas às vezes demoravam mais de um dia para morrer, pendurado no madeiro. Alguns escritores próximos ao Novo Testamento diziam que a morte de um homem numa cruz era como se ele morresse 1000 vezes, para demonstrar a vileza e a dor desse tipo de morte. Era uma morte ultrajante, a morte na cruz, porque ela era o escárnio público de um malfeitor que estava pagando pelos seus erros. Além de tudo, era uma morte maldita. Ali padeciam os malditos. Mas o paradoxo está que por meio da sua cruz, ele glorifica o Pai e é glorificado. Por meio da sua cruz, o Senhor Jesus transforma o elemento de vergonha no símbolo do cristianismo. Ele transforma toda a vergonha em glória para Deus e para si mesmo. Por isso que os evangelhos dedicam tanta importância à semana da crucificação. João, quase que metade dos seus capítulos, só para falar da semana da crucificação. Agora, existe um ponto de transição aqui, que é o versículo de número 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Exaltou o quê? O que ele foi exaltado? Porque o caminho para a restauração da glória que ele havia se esvaziado é a humilhação. A coroa, para lhe ser dada, precisava passar pela cruz. Os pontos mais altos de exaltação passam pelos vales da humilhação. E dentro dos roteiristas de filmes, essa história da humilhação para exaltação é o que faz a gente assistir um filme e falar assim: que filme bom! Sabe? Da justiça, conseguiu, ganhou, venceu, foi injusto. Tanto que existe um ranking mundial de filmes, e o filme mais bem votado por anos, e está lá até hoje, se bobear, primeiro lugar, Um Sonho de Liberdade.
Um cara que fez a justiça pelas suas próprias mãos, foi preso, humilhado, fugiu da prisão. Diferente de Cristo, em Jesus, nós temos o maior motivo para crer que o caminho de Deus para a exaltação de Jesus passava pela sua humilhação. Por isso que o versículo 9 diz: porque Ele lhe deu o nome que está acima de todo nome. Por isso que Jesus foi exaltado sobremaneira. Mais uma expressão que não é utilizada em nenhum outro lugar do Novo Testamento, somente aqui, atribuído a Jesus, o suprassumo dessa exaltação. Agora, que nome é esse? Jesus, Cristo. E Cristo não é sobrenome, tá? Eu já falei isso. Ele não era filho de Maria Cristo, José Cristo. Ele era Jesus Cristo, porque Jesus o Salvador. É isso. Que nome é esse? Eu creio, irmãos, que o nome é Senhor. É Kyrios, Senhor. Senhor era utilizado, era um título que às vezes as pessoas davam para os donos de escravos. Senhor era um título às vezes utilizado para os imperadores romanos. Senhor era um título utilizado algumas vezes para deuses pagãos. Contudo, a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, toda vez que vai traduzir Yahvé, traduz por Kyrios, Senhor. Esse é o nome dado para Jesus, e Deus o exaltou, colocando nele o nome de Senhor, Kyrios, o dono, o suprassumo, a autoridade, o poderoso, o Kyrios, o Senhor. Este nome, que somente é atribuído a Deus no Antigo Testamento e a Jesus no Novo Testamento, é o nome que está acima de todo nome. Gustavo, quais as implicações da inflexão de Deus na vida de Jesus para mim? O apóstolo Paulo diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Ah, pastor, eu estou aqui só porque me convidaram para uma cantata. Eu nem acredito muito nisso, mas é amigo, é amiga. E você está falando que eu vou me dobrar diante de Jesus? Eu não. A Bíblia diz. E você vai fazer isso, ou melhor, e você pode fazer isso nessa noite, curvando-se voluntariamente à soberana vontade de Deus, ouvindo o que Cristo fez por você e se dobrando perante o seu Criador, dizendo: Cristo fez isso por mim, os meus pecados estão perdoados. Pastor, eu continuo não acreditando nisso. A Bíblia diz que um dia, na segunda vinda de Jesus, quando o seu reinado estiver plenamente estabelecido, no julgamento, todos irão se curvar diante de Jesus. A Bíblia diz isso. Todos se renderão
a Ele. E além de curvar, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ninguém deixará de dizer isso diante de Deus e diante do Filho. Essas são as implicações de Jesus. Pastor, mas e quem já morreu? Olha o versículo anterior, voltando. Os anjos farão isso no céu, os homens farão isso na terra, os mortos e os demônios farão isso onde eles estiverem. Se curvarão, dizendo que Cristo é o Senhor. Pastor, então haverá uma salvação universal? No último momento, Deus vai dizer o seguinte: bom, já que todo mundo confessou, vamos todo mundo. A Bíblia não sustenta o universalismo. Por isso, você que ouve essa palavra, se renda a Jesus. Deixa o Espírito tocar seu coração e você ser acolhido no corpo de Cristo, pelo seu sangue, pelo seu sacrifício e pela sua encarnação. Pastor, por que inflexões acontecem? Por que Cristo fez isso? Por que minha vida não é como o reverendo Marcelo falou, uma ascendente, retilínea, sem variações, sem frio na barriga, previsível? Porque o final do versículo 11 fala o porquê que Deus faz inflexões. Por que Deus fez essa inflexão na vida de Jesus? Para a sua própria glória. Deus quis ser glorificado assim. Deus quis ser glorificado assim. Por isso que nós temos a forma que temos. Porque antes da fundação do mundo, essa era a forma que Jesus assumiria para Deus redimir o seu povo. Essa é a forma. E eu encerro trazendo para nós algumas aplicações. Eu preciso melhorar essa fonte. Está muito pequeno. Se Jesus, sendo Deus, se esvaziou da sua glória, se humilhou, se tornou servo, se tornou um de nós, e não está ali, mas se entregou na cruz por nós, por que a gente tem tanto problema de relacionamento na igreja? Será que eu não posso abrir mão um pouco do meu direito? Por que eu sempre tenho que ter razão? Se Cristo, sendo o que foi, fez o que fez, versículo 5, tende também a mesma atitude. Porque Cristo teve, Paulo teve, Timóteo teve, Epafrodito teve, os apóstolos tiveram, e nós precisamos ter. Será que eu não posso abrir mão dos meus direitos em função da paz no corpo e da unidade do Espírito? Será que eu não posso considerar o outro um pouco mais do que eu, para que o outro se beneficie? Leve isso para o seu casamento, leve isso para o seu ambiente profissional, leve isso para a sua família, para os laços mais distantes, leve isso para o seu condomínio, nas reuniões de condomínio. Aí também não, né, pastor? Leve isso para o seu condomínio, leve isso para o seu vizinho de baixo, para o seu vizinho de cima.
É o mínimo que nós podemos fazer para viver bem em comunidade. Uma outra pergunta: diante de quem o seu joelho tem se dobrado hoje? Agora, no dia de hoje, diante de quem o seu joelho se dobra? O seu joelho tem se dobrado diante do seu desejo insaciável de enriquecer? O seu joelho tem se dobrado numa busca incessante pela beleza exterior, pelo esquema? E você faz tudo o que for possível para continuar bonito, sarado, bonita? Diante de quem o seu joelho tem se dobrado? O seu joelho tem se dobrado diante dos modelos de diversão dos dias de hoje, e não do padrão de santidade que a Bíblia nos incentiva a viver? Diante de quem o seu joelho tem se dobrado? Tem se dobrado numa vida dedicada à idolatria, a um marido, a uma esposa, a um filho ou uma filha, a um neto ou uma neta? O seu joelho se dobra diante de Jesus, e ponto final. Nada mais merece a sua adoração do que Cristo Jesus, encarnado entre nós, que viveu, cresceu, morreu e ressuscitou. Por fim, inflexões acontecem com um só objetivo: para a glória de Deus. Tanto inflexões como de Davi, de Raabe e de Paulo, que é do ruim para o bom, como a de Cristo, que são inflexões que tiraram ele da sua glória e o trouxeram à humanidade para todo sempre. Que Deus te abençoe profundamente, a mim também, nessa dura e difícil mensagem de termos a atitude de Cristo. Amém.